Deus está procurando homens e mulheres mergulhados no coração dele. Deus não está procurando um cantor melhor, um pregador melhor, um líder de célula ou um líder em qualquer área que for melhor. Deus está procurando homens e mulheres que queiram mergulhar no coração dele. Quantos querem mergulhar no coração de Deus? Eu não sei você, mas a minha oração esses dias tem sido: Senhor, eu quero mergulhar no seu coração e eu quero parecer mais com Jesus. Eu quero ser mais semelhante a Jesus. E nós estamos encerrando essa semana de ativação e ontem a gente passou por Lucas capítulo 5. Ontem a gente falou um pouco sobre a necessidade de avivamento. Falamos que avivamento é um posicionamento para cenários difíceis. Falamos também que avivamento sempre traz consigo uma carga de propósito. E eu tenho certeza que Deus essa semana te ativou, te reanimou, te reavivou, amém? Deus, o Espírito Santo se derramou aqui nessa casa, gente. Eu estou acompanhando pela internet, eu estive vendo algumas coisas. Que coisa linda que Deus está fazendo aqui. Agora, mais importante do que aquilo que a gente faz aqui, é o que vamos fazer a partir daqui. Mais importante do que os movimentos que fazemos aqui, e as nossas mãos erguidas, e, enfim. Mais importante do que o que fazemos aqui num culto, é quem vamos ser a partir daqui. Por isso que ontem à noite nós falamos muito sobre a relação de avivamento com fé e obediência. Nós passeamos pela história de Pedro. Quando Jesus o encontra, Jesus aparece um momento crítico da vida de Pedro, quando ele fazia o seu trabalho, quando ele lutava com forças de resistência, quando ele estava cansado fisicamente, quando ele estava cansado emocionalmente, quando ele estava cansado espiritualmente. Jesus encontra Pedro e faz uma grande obra na sua vida, naquele momento. Eles pescaram a noite inteira, eles não pegaram nada, e Jesus diz assim: lança a rede outra vez. E nós dissemos aqui ontem, que para algumas pessoas o Senhor estava dizendo: lance as redes outra vez. E eu quero reafirmar, hoje à noite o Senhor está dizendo para algumas pessoas: lance a rede outra vez. Lança a rede outra vez. Jesus, através daquele milagre, ativou a fé de Pedro, o comissionou, o chamou. E nós falamos sobre 3 convicções que Jesus gerou na vida de Pedro. A primeira convicção era que Jesus queria agir na vida de Pedro, e nós cremos, Jesus quer agir na nossa vida, amém? A segunda convicção é que Jesus quer nos levar a águas mais profundas. E a terceira convicção é que Jesus queria se revelar a Pedro como Senhor das multiplicações, e Ele tem se revelado a nós como Senhor das multiplicações. Ele é El Shaddai, o Deus que derrama, o Deus que multiplica. Pedro pede para que Jesus se afastasse, mas Jesus se aproxima ainda mais, revelando uma essência de graça. Sabe qual é essa essência? Quando a gente se sente indigno, é aí que Jesus não desiste de nós. Eu acho que valia um glória a Deus. Quando você se sente indigno, quando você se sente cansado, quando você se sente sobrecarregado, é aí que Ele vem com uma medida de graça sobre a sua vida. E mais do que não desistir de nós, Jesus está nos convidando para o propósito dEle. Eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo na humanidade. Eu vou repetir, eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Será que você pode dizer isso hoje à noite? Bate no seu peito e diga assim: Senhor, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero. Jesus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Sabe o que é algo extraordinário? É algo fora do normal. Eu e você somos pessoas comuns, mas Jesus nos chama
para algo extraordinário, mesmo sendo comum, porque Ele é extraordinário. E se você serve a um Deus grande, não espere de um Deus grande coisas pequenas. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Nós falamos ontem que antes de fazer uma grande obra através de nós, Deus quer fazer uma grande obra em nós. E eu creio que nesses dias o Senhor fez uma grande obra na sua vida. Mas eu quero ser profeta de Deus aqui hoje à noite, dizer que a partir de agora, Deus quer fazer uma grande obra através da sua vida. Deus quer te usar para coisas extraordinárias. Billy Graham disse: Jesus não chamou teólogos para mudar o mundo, mas pescadores dispostos a deixar tudo por Ele. É por isso que a gente está cantando. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E Ele é o dono dos nossos dias, porque Jesus tem nos chamado. Cristo tem um propósito maior para você do que encher barcos de peixes. Jesus quer usar você para encher corações da graça dele. Mais do que te ativar essa semana para você ser abençoado, Ele quer ativar você para ser uma bênção. Se você não guardar mais nada nessa noite do que eu vou falar, guarda isso no seu coração, anota em algum lugar, põe num bloco de notas. Mais do que te abençoar, Jesus quer te transformar numa bênção. Ele quer fazer de você uma bênção no seu trabalho. Sabe o que eu acho mais interessante na história que a gente leu ontem? Que Jesus, ele usa da linguagem de Pedro para se comunicar com ele. Ele diz assim: Pedro, a partir de agora você será pescador de homens. Você não será mais pescador de peixes. E hoje à noite eu quero crer que o Senhor está dizendo aqui para alguns: você não será mais médico de homens apenas. Você vai ser médico de pessoas que querem mais de Deus. Você vai ser agente de cura na vida de pessoas. Eu quero crer que o Senhor está falando para empresários aqui hoje à noite. Você não vai ser mais um mestre de vendas. Você vai ser um mestre que vai gerar multiplicação na vida de pessoas através dos seus negócios. Ei, entenda uma coisa. Você não é apenas um missionário que vai para a África, que vai fazer uma coisa assim. Deus está te levantando como missionário lá onde você está, no seu consultório, na sua empresa, no seu trabalho, na sua firma, na sua faculdade. Deus está comissionando pessoas aqui hoje à noite para um santo propósito. Deus está levantando você para fazer diferença no mundo. Agora, nem tudo é perfeito nessa jornada. Haverão problemas no caminho. Nem tudo foi fácil na vida de Pedro, né? Você lembra da história de Mateus 26, a partir do verso 69, quando Pedro nega Jesus por 3 vezes? Lembra disso? Você imagina um cara que caminhava com Jesus, você imagina um cara que era chegado de Jesus, você imagina que privilégio andar com Jesus. E aí Jesus diz assim: cara, você vai me negar. E ele diz: Senhor, nunca eu vou te negar. Nunca. Ele usa essa palavra: nunca eu vou te negar. E aí Jesus diz: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o fato aconteceu. E no versículo 74 de Mateus 26, diz o texto que Pedro sai correndo e ele chora amargamente. Ele chora amargamente. Queridos, quantas vezes eu e você pecamos? Quantas vezes eu e você caímos? Quantas vezes eu e você falhamos no compromisso com a palavra, no compromisso com a oração, no compromisso com o jejum? Talvez hoje à noite você tenha chegado aqui
Talvez você passou essa semana inteira recebendo de Deus, mas a tua vida ainda está imergida em algumas coisas que você precisa deixar. E você está dizendo assim: eu não sou digno do chamado, eu não sou digno dessa presença, eu não sou digno dessa ativação, eu não sou digno de tudo isso que o Senhor quer fazer através de mim. Hoje à noite eu vim aqui para te dizer que não é sobre você ser digno, é sobre Ele que é digno, agindo e atuando na sua vida. Não é sobre o seu mérito, você nunca vai ser merecedor, você nunca vai merecer. Mas por causa do sacrifício dele na cruz. Colossenses diz que ele nos arrancou do império das trevas. Eu vou repetir porque vale glória a Deus. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E aí, a gente foi restaurado no nosso chamado, na nossa identidade. Então, entenda hoje à noite, se você está saindo aqui com esse sentimento, se você chegou aqui com o sentimento de que você não é digno, o Senhor está dizendo assim: em Jesus você é restaurado, em Jesus você pode todas as coisas, é sobre isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, apesar de não ser digno, Ele me fortalece. Não é sobre a força do meu braço, não é sobre a minha habilidade, não é sobre a minha competência, é sobre o mérito da cruz do Calvário. Então nessa noite, na luz de Jesus, e na luz dessa palavra, eu quero pensar uma boa notícia com você. Apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, de toda a nossa pequenez, Jesus hoje à noite vem ao seu encontro. Jesus vem ao seu encontro para te levantar. Jesus vem ao seu encontro para reativar. E aí, eu pedi para você abrir sua Bíblia em João capítulo 21. E eu quero ler essa história com você e eu não vou me alongar. Mas vamos pensando alguns versículos, se você pode, grifo na sua Bíblia algumas coisas. Essa história é maravilhosa, vamos ler. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Então começa a história. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Olha o que Pedro disse: vou pescar. Diga comigo: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Você se lembra de uma história assim? Verso 4: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar por causa da multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, levando a rede cheia de peixes. Verso 9: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo já que era o Senhor. Verso 13: chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Verso 16:
tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Verso 17, disse-lhe terceira vez: Simão, amas-me? Simão entristeceu-lhe por ter dito isso pela terceira vez, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Você pode dizer comigo: apacenta as minhas ovelhas. Depois de nos reativar, e essa história que a gente acabou de ler é sobre Jesus reativando Pedro, porque depois daquele relato que eu acabei de compartilhar de Mateus 26, Pedro chora amargamente, Pedro para na sua caminhada, Jesus reaparece pela terceira vez aos discípulos. Jesus sabia da tristeza de Pedro, mas Jesus tinha uma grande obra para Pedro, e ele reaparece para Pedro, e ele, como um amoroso irmão, ele chama Pedro para comer um peixinho. Ele chama os discípulos para assar um peixinho. Ele chama os discípulos para sentar ao redor da mesa e trocar uma ideia com eles. Jesus sabia que os discípulos ainda estavam meio cansados, meio chateados com todos os acontecimentos da sua morte. Mas Jesus já estava reaparecendo a eles pela terceira vez, porque entenda uma coisa: todas as vezes que Jesus quer te reativar, Ele faz isso que Ele está fazendo essa semana, Ele aparece para você. Jesus se revela a você, Ele está se revelando a você, porque não só Ele quer te reativar na sua vida espiritual, mas Ele quer fazer da sua vida espiritual um grande chamado, uma grande missão. Eu aprendo aqui nesse texto 5 verdades que eu preciso lembrar, que Jesus faz por mim durante a caminhada do chamado, mesmo quando eu estou caído, mesmo quando eu estou perdido, mesmo quando as lutas da vida elas vêm sobre mim. E eu quero destacar com você, fique com a sua Bíblia aberta rapidamente. A primeira verdade que eu me lembro é a seguinte: Jesus não desiste de nós, apesar das nossas falhas. Sabe o nome disso? Graça. Favor imerecido. Eu não mereço, mas Jesus não desiste de mim. Graças a Deus. Eram tantas razões para Jesus desistir de mim, mas Ele não desiste de mim. Olha para o seu vizinho, dá um sorriso para ele, diga para ele: Jesus não desistiu de você. Diga para ele aí: Jesus vai te pegar, irmão. 2025, Jesus vai te pegar. Vai te pegar por dentro. Vai te reativar, vai te levantar. Apesar das nossas falhas, Jesus não desiste de nós. Um coração quebrantado e contrito Ele não... Me ajuda aí, gente. Um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. Então todas as vezes que você pecar, todas as vezes que você falhar, quebranta o teu coração, se lança na presença dEle, porque Ele virá sobre você. E hoje à noite Ele está dizendo: eu não cessei o meu propósito na sua vida. A obra boa que eu comecei na sua vida, eu vou completar até o dia final. Jesus não desiste de nós. No verso 1 está escrito lá: depois disso manifestou-se Jesus outra vez. Outra vez. Eu aprendo aqui com esse texto que todas as vezes que eu me quebrantar e que eu colocar meu coração à disposição diante de Jesus, Jesus vai fazer outra vez. A gente tem cantado: acende outra vez tua chama em nós. Jesus quer acender a chama dele outra vez no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele não desistiu de você. Graças a Deus por isso. Agora, a segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto, além de Jesus não desistir de nós, é uma verdade poderosa. Receba essa palavra hoje à noite.
mesmo que pareça o fim, muitas vezes é no fim que Jesus quer nos encontrar. Vou repetir para você captar aí. Mesmo que pareça o fim, às vezes é no fim que Jesus quer nos encontrar. Uma vez alguém disse assim: é no fundo do poço que a gente começa a se reencontrar, porque não tem mais como descer. Daqui para baixo não existe, agora é só para cima. Você já parou para pensar nisso? Imagina uma situação de fundo de poço. Para onde que você vai? Não tem mais para onde descer. O pior cenário já está estabelecido. E aí é nesse lugar que às vezes Jesus te encontra, e Ele derrama a estratégia dele sobre a sua vida. Ele derrama a palavra dele sobre a sua vida. Ele derrama renovo sobre a sua vida. Às vezes é no deserto que você tem as maiores experiências com Deus. Se você está passando por um momento difícil, entenda hoje à noite, é nesse lugar que você vai viver grandes experiências com Deus. Entenda que às vezes é na dor, é no choro, às vezes é nesse lugar onde a gente não queria estar, que Deus extrai a matéria-prima para um grande milagre. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Irmão, fica tranquilo. Está tudo cooperando. Você está na prova? Pode ter certeza, essa prova está cooperando. Não, eu vou repetir para você falar um amém mais forte. A prova está colaborando. A luta está colaborando, irmão. Fica tranquilo. Fica em paz. Cutuca o teu vizinho assim, dá um sorriso para ele. Eu sei que às vezes parece muito, mas você está sendo profeta de Deus na vida do teu vizinho. Dá uma cutucada nele e fala para ele assim: fica tranquilo, querido. Fica tranquilo, sabe por quê? Está tudo cooperando. Você vai sair daqui hoje com essa convicção. Bate no seu peito e diz assim: está tudo cooperando para o meu bem. Está tudo cooperando para o meu bem. A luta, a dor, a prova, está tudo cooperando para o meu bem. É nesse lugar, quando Deus diz não, é que Deus na verdade está dizendo, não é que Ele está dizendo não, Ele está dizendo, insiste um pouco mais. Quando Moisés sobe ao monte, ele começa a orar dizendo: Senhor, queremos mais a Tua glória, queremos mais a Tua presença. Ele começa a orar: Senhor, retira a idolatria sobre o povo. Ele diz para Deus assim: Senhor, eu não vou descer se o Senhor não for comigo. Lembra dessa passagem? Eu não vou descer se o Senhor não for comigo. E se você ler o texto, você vai ver que Deus não responde de imediato. Moisés ainda fica lá: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou descer. Sabe o que Deus estava gerando no coração de Moisés? Deus estava gerando um clamor no coração de Moisés. Sabe por que às vezes Deus não te responde às suas orações? Às vezes é Deus gerando um clamor no seu coração. Sabe por que às vezes você não sai da prova e da dor? É porque Deus quer afinar e refinar um pouquinho mais a sua oração, a sua vida de oração, a sua vida de jejum. Então entenda hoje à noite: todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Entenda o processo de Deus. Você está num processo de Deus. E o processo de Deus é perfeito. Porque a palavra dele vai dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Levanta suas mãos comigo e diga assim: Senhor, eu aceito os seus processos da minha vida. Diga mais forte: Senhor, eu quero o plano do Senhor para a minha vida. Mas diga para Ele assim: Senhor, eu quero ser aprimorado. Diga para Ele: eu creio que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Você recebe essa palavra hoje à noite? Dá um aplauso no nome de Jesus. Está tudo cooperando, mesmo que pareça o fim. Nesse lugar Jesus te encontra, irmão. Eu acho interessante, no verso 3,
Isso apoia aqui a questão. Diz assim o texto: disse-lhe Simão, eu vou pescar. Você se lembra, em Lucas capítulo 5, Pedro era o quê? Um pescador. Cadê os pescadores aí? Os pescadores? Me ajuda aí os pescadores? Hã? Vai ficar marcado aí os pescadores. Hã? Ele era pescador. Mas você lembra que no final Jesus disse assim: você vai ser pescador de homens e não mais de peixes? Só que aqui nesse texto, Pedro volta a pescar o quê? Peixe. Sabe o que isso aqui fala? É o fim. Foi o fim da jornada. Mas é exatamente nesse momento que Jesus reaparece. Exatamente nesse lugar de desistência que Jesus reaparece. Hoje à noite, entenda essa verdade, receba essa palavra. Se você chegou aqui nesse lugar de desistência, hoje à noite Jesus vai aparecer para você e Ele vai dizer assim: apacenta as minhas ovelhas, o seu chamado não acabou, o meu plano não cessou na tua vida. Aleluia. Agora a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto: Deus nos pedirá para tentarmos no lugar onde falhamos antes. Você percebe isso aqui na história? Vamos ler aqui o texto comigo. Disse-lhe, verso 5, disse-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Verso 6, Jesus disse o quê? Me ajuda aí. Lança a rede. Lança a rede. Você lembra da história de Lucas capítulo 5? Qual foi a ordem de Jesus? Lança a rede. Deus às vezes vai nos pedir para a gente tentar em lugares onde falhamos antes. Mas é a obediência à sua voz que pode transformar um lugar de fracasso em lugar de milagre. Eu creio, queridos, que Deus está transformando lugares de dores na tua vida em lugares de grandes milagres. Assim tem sido na minha vida, em áreas onde eu mais caí, onde eu mais falhei, Jesus tem me encontrado e tem me usado. Em áreas onde eu pensei que não dava mais, Jesus tem me usado. Ontem eu contei um pouquinho do meu testemunho de ter nascido morto. E você sabe uma das falas que o médico disse para o meu pai? Se por um acaso seu filho viver, porque o coração dele pode bater, ele vai vegetar. Ele não fala, ele não anda, ele não ouve. Ele só vai ficar numa cadeira de roda enquanto o coração bater. E Deus fez um milagre na minha vida. O Senhor me levantou. E aos 3 anos de idade eu comecei a cantar na igreja. O médico falou que eu não ia falar. O médico falou que eu não ia ouvir. Com 3 anos eu já cantava afinadinho. Porque Deus gosta assim, amostradinho. Eu era bem afinadinho com 3 anos. Tem uns vídeos com 5 anos, dividindo voz. Aí com 7 anos, a gente encontra com o médico no supermercado. E meu pai fala assim: foi aquele cara lá que falou que você ia morrer. Eu falei: vamos lá, pai. Aí meu pai chega para o médico e ele fala assim: doutor, você lembra? Lembra dele? Está cantando na igreja. Porque eu sirvo o médico dos médicos. Eu sirvo ao médico dos médicos. Você disse que ia morrer, mas a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus, irmão. Então, se Deus está falando para você tentar no lugar onde você já falhou, tenta. Se Deus está falando para você perseverar um pouco mais em alguma coisa que você está querendo largar, persevera. Porque
Deus tem um mistério com gente constante. Você está sendo ativado essa semana, irmão, para você ser mais constante em 2025. Ninguém fala muito amém para essas coisas, né? Porque a gente quer mudança, a gente quer algo novo. Mas você sabe que às vezes, tudo que o Senhor quer de nós é constância. Em Atos capítulo 2 tem uma palavra que me chama a atenção. E perseveravam na oração e no partir do pão, e na oração e na comunhão, e perseveravam. Então, irmão, se Deus te chamou para algo, e esse algo parece que não está indo muito, persevera mais um pouco, porque a palavra que Deus liberou é a palavra que Ele sustenta. Eu vou repetir, a palavra que Deus liberou é a palavra que Ele sustenta. Se Ele disse que ia fazer, fica tranquilo, Ele vai fazer. Todas as vezes que você sai do local de obediência, a responsabilidade é sua. Mas todas as vezes que você entra no local de obediência, Deus entra no cenário e Ele diz: eu abençoo. Então, se Deus te pedir para insistir num lugar onde você já falhou, pode ter certeza, Ele quer transformar esse lugar de dor em testemunho. Lembra do que a gente falou ontem? Ferida aberta. Lembra? Ferida aberta gera cicatriz. Cicatriz gera testemunho. Testemunho gera ministério. Vamos lá, vamos junto. Cicatriz, ferida aberta gera cicatriz. Cicatriz gera testemunho. E testemunho gera ministério. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei para onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. É isso que Ele faz na sua vida. Ele te faz florescer no deserto. Receba essa palavra. Ele transforma sua dor em testemunho. Quando fraco você está e não sabe para onde ir, o poder dele se aperfeiçoa em ti. O poder dele se aperfeiçoa em ti. Creia que no meio desse vale, Deus está aperfeiçoando o poder dele em você. Não. Creia que no meio da dor, Deus está aperfeiçoando a graça dele em você. A tua graça me basta, Senhor, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você crê, glorifica a Deus. Ele está transformando o lugar de fracasso em lugar de milagre. Aleluia. Quarta coisa que eu aprendo, e a gente está no final. No meio disso tudo, o nosso relacionamento com Deus amadurece. Eu não sei você, mas eu quero que o meu relacionamento com Deus seja amadurecido. Vamos ler o texto aqui juntos, porque tem uma coisa bonita aqui. Verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João no caso, disse a Pedro. O que ele disse? É o Senhor. E aí, o que Pedro faz na sequência? Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e o que ele faz? Ele se joga no mar. Aí o verso 8 diz assim: e os outros discípulos foram com o barco, levando a rede cheia de peixes. Você lembra em Lucas 5?
Jesus diz assim: lança as redes outra vez. E aí Pedro dá uma resposta para Jesus assim, meio incrédula. Ele diz assim: Senhor, a gente pescou a noite inteira. Ele tenta dar uma argumentada, mas aí ele diz assim: Senhor, não deu certo não, mas debaixo da tua palavra nós vamos lançar a rede. E aí quando o milagre acontece, o que Pedro faz? Pedro diz para Jesus assim: afasta-te de mim, porque eu não sou digno, afasta-te de mim. Agora, o que Pedro faz aqui nesse texto? Quando João diz assim, é o Senhor, o texto diz assim: Pedro lançou-se ao mar. Você percebe que o relacionamento amadureceu? Porque antes Pedro disse assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno. Agora Jesus diz assim: lança a rede. Eles nem questionam, eles simplesmente jogam a rede e o milagre acontece. E João já diz assim: cara, só pode ser Jesus. Querido, eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor está te levando para um novo nível de maturidade esse ano. Não, recebe essa palavra, irmão. Deus está te levando para novos níveis de maturidade, de fé esse ano. Você não vai andar mais no raso. Você vai logo olhar e falar: é Deus que está agindo. Você não vai mais questionar: ai, eu não vou fazer isso, por que vão pensar de mim? Eu não vou fazer isso porque vão achar ruim. Eu não vou fazer isso porque a minha família... Você não vai mais questionar, porque você entrou num novo nível de maturidade. Você vai dizer: é o Senhor fazendo isso, então eu corro em direção a Jesus. Eu corro em direção a Jesus. Quantos aqui querem correr em direção a Jesus? Quantos aqui querem correr em direção ao Espírito? Quantos aqui querem correr em direção ao que Deus está fazendo? Eu quero correr em direção ao Senhor nessa noite. Você não vai mais ter medo, porque o seu relacionamento com o Pai amadureceu. Será que você pode levantar suas mãos e dizer: eu estou amadurecendo, eu estou sendo aprimorado, Deus está me preparando para coisas grandes em 2025, e eu não vou ter medo. Diga com fé. Não, diga mais forte: eu não vou ter medo. Receba hoje à noite coragem sobrenatural da parte do Senhor, porque o seu relacionamento com Ele está amadurecendo. Você recebe essa palavra? Agora, a última coisa para a gente ir embora. Deus nos chama para um propósito. Mas mesmo que falhemos, Ele nos restaura nesse propósito. Mesmo que falhemos, é no propósito que Deus nos restaura. Então, guarda no seu coração hoje à noite. Ainda que você falhe, não pare. Ainda que o mundo caia ao seu redor, não pare. Tem um texto no livro de Hebreus que todas as vezes que eu quero desistir da caminhada, da jornada da fé, eu me lembro: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Levanta a sua mão comigo e diga: eu vou seguir em frente, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Então lança a sua rede outra vez. Então são essas 5 verdades, vamos lembrar. Jesus não desiste de nós apesar das nossas falhas. Você pode dizer amém? Vai falando amém comigo. Mesmo que pareça o fim, muitas vezes é nesse lugar que Jesus te encontra.
Verso 3, terceira verdade, verso 3 não. Terceira verdade, Deus nos pedirá para tentarmos no lugar onde falhamos, mas a obediência à sua voz transforma um lugar de dor em um lugar de milagre. Quarta coisa, nosso relacionamento com Deus está amadurecendo. Você está saindo de uma zona de medo para uma zona de intimidade. Deus nos chama para um propósito, mas mesmo que falhemos, Ele nos restaura no propósito. Quando você recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar. Eu cortei um monte de coisa aqui.